Disseram-me que não era suficientemente da família para me sentar à mesa deles. 6 anos depois, voltei, não para pedir um lugar, mas para virar a mesa. Meu nome é Leona Merrick. Sou a sobrinha que eles expulsaram dos negócios da família Merrick. A exceção que eles publicamente rejeitaram na frente de acionistas, membros do conselho e imprensa. Naquela época, eu tinha 2 diplomas, um terno barato e a crença ingênua de que o mérito poderia superar a linhagem sanguínea. Eu estava errada. Mas hoje, entrei na mesma torre de vidro à beira-mar de San Diego, vestindo um tailleur azul marinho que custou mais que meu primeiro carro e carregando um tablet repleto de números que abalariam o império que eles construíram com ego e herança. Eles não me reconheceram de imediato. Para eles, eu era apenas a nova executiva da Kovac Global, a empresa que se tornara sua maior cliente, a que injetava mais de 70 milhões de dólares em sua divisão de logística a cada ano. Eles não sabiam que eu a possuía. Eles não sabiam que planejava este momento desde o dia em que me excluíram. Mas eles estavam prestes a descobrir, porque eu não estava ali para implorar, suplicar ou conquistar a aprovação de ninguém. Eu estava ali para tomar decisões. E a primeira, se manter ou não o nome de sua família vivo em outro trimestre fiscal. Isso não é vingança. São negócios. A própria coisa que eles afirmaram que eu nunca entenderia. Há 6 anos, a sala de conferências parecia a mesma. Mesa de mogno elegante, janelas do chão ao teto, a costa da Califórnia se estendendo como uma espécie de promessa que eu não tinha permissão para tocar. Eu tinha 24 anos, recém-formada, vestindo um blazer de segunda mão e sapatos de salto alto que me apertavam os dedos. Eu havia me preparado com um plano de negócios, projeções, uma proposta para otimizar a envelhecida cadeia logística do Grupo Merit, usando modelos de IA preditiva que eu havia construído durante meu último ano na pós-graduação. Eu acreditava nela. Eu acreditava em mim. A sala do conselho não acreditou. Grayson, meu primo, sorriu enquanto se recostava em sua cadeira de couro. Leona, você é inteligente, certo? Disse ele. Mas essa empresa não se trata apenas de ideias. É sobre legado, sangue. Você não entra apenas com uma planilha e muda isso. Os outros riram. Minha tia, Claudine Merrick, presidente do conselho e guardiã de tudo o que era digno, nem sequer olhou para minha proposta. Ela simplesmente cruzou os braços e disse: agradecemos seu entusiasmo, mas você não é exatamente material Merrick. Talvez um cargo mais administrativo lhe sirva melhor. A palavra administrativa caiu como um tapa. Eu assenti, fingindo que não me importava, reunindo meus papéis com dedos trêmulos. Minhas bochechas queimavam, mas mantive minha voz calma ao agradecê-los pelo tempo. Ao sair do prédio, suas risadas ecoaram atrás de mim como uma porta se fechando. Foi nesse dia que entendi. Se você não nasce na mesa, eles nunca deixarão você se sentar nela. Então, decidi construir a minha própria. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não enviei longos e-mails exigindo justiça ou imparcialidade. Fui para casa, servi um copo de vinho, abri meu laptop e comecei uma planilha intitulada Coisas em que eles estavam errados. A primeira linha tinha um nome. O meu. Naquela mesma noite comprei um domínio. Cois Global. Sem financiamento, sem investidores. Apenas uma página em branco. E a ardência da rejeição queimando em meu peito como uma chama piloto. Eu não sabia exatamente o que estava construindo ainda. Eu só sabia que tinha que ser grande o suficiente, alto o suficiente, estratégico o suficiente para que um dia eles não tivessem escolha a não ser notar. E então o medo seguiria. Assumi contratos freelance, operações pequenas e desorganizadas que ninguém mais queria tocar. Ofereci consultoria de eficiência, otimização de sistemas, conciliação de inventário. Trabalhei sozinha, às vezes com Wi-Fi emprestado de uma lanchonete que me dava recargas de café de graça porque eu dava boas gorjetas. No 5º mês eu tinha um cliente que realmente pagou em dia. No mês seguinte eu tinha 4. O trabalho era desgastante, sem glamour, mas eu estava aprendendo a língua deles. Enquanto Grayson estava ocupado postando fotos de férias de Dubai
E Claudine estava dando entrevistas sobre liderança legada. Eu estava aprendendo modelagem de frete e automação de alfândega a partir de PDFs que baixei às 2 da manhã. 18 meses depois, trouxe minha primeira funcionária em tempo integral, Trevor, uma analista de logística desiludida de um distribuidor falido. Ele tinha experiência. Eu tinha visão. Juntos, construímos o primeiro software de roteamento proprietário que a Covex ofereceria. Então veio Rowan, uma cientista de dados com uma mente tranquila e precisão mortal. Ela não perguntou quem eu era, apenas o que eu queria construir. Nos mudamos para um pequeno escritório acima de uma lavanderia, nossas mesas enfiadas entre caixas de cabos Ethernet e energéticos. Mas nossa produção, impecável. Entregamos antes do prazo, abaixo do orçamento. Não prometemos milagres. Fizemos os clientes ganharem mais dinheiro. Ponto final. A mudança real aconteceu no segundo ano. Um de nossos menores parceiros de frete, lutando para manter contratos com o Grupo Merit, me abordou com uma oportunidade. Eles estavam perdendo clientes, mas ainda tinham algo valioso: acesso, layouts de armazéns, mapas de logística, dependências de roteamento, contratos com fornecedores. Estudei-os por semanas. Percebi algo aterrorizante. A infraestrutura do Grupo Merit era antiga, inchada, desatualizada em pelo menos uma década. Eu vi o buraco e construí a pá. Começamos a adquirir participações controladoras em empresas de serviços de back-end ligadas à cadeia de suprimentos MER. Não o suficiente para disparar alarmes, apenas o suficiente para influenciar os preços, redirecionar a eficiência e oferecer melhorias por meio dos sistemas de marca branca da Kovac. Uma a uma, todo o braço de logística da Merrick começou a depender da tecnologia e das parcerias que controlávamos. Eu não precisava entrar na sala do conselho deles. Eu já estava dentro de sua corrente sanguínea. Ao final do terceiro ano, mais de 30 milhões de dólares fluíam por meio de contratos vinculados à Kovac. Eles pensaram que éramos apenas mais uma empresa com bons números de desempenho. Eles não perceberam que sua equipe de otimização de frete estava usando nosso software, suas métricas de inventário, processadas por nossos servidores, seu ciclo de aquisições reconstruído, usando modelos que desenvolvemos sob uma afiliada Shell, chamada Argus Nexus. Eles nunca perguntaram quem era Argus. Eles nunca se importaram de onde as ferramentas vieram, e esse foi seu primeiro erro. No quarto ano, lançamos nossa própria auditoria silenciosamente, não sobre eles, mas sobre nós mesmos. Mapeamos cada ponto de entrada, cada departamento dentro do Grupo Merit que tocava nossos sistemas. Os resultados foram devastadores. Eles dependiam mais da Covex do que de suas próprias divisões internas. 68% de seu crescimento trimestral veio de setores vinculados aos nossos modelos. 72% de sua receita logística veio de contas que nós originamos. Ainda assim, eles não sabiam que era eu, porque em suas mentes eu havia partido, apagada. A sobrinha que não era feita para a liderança, a garota que não pertencia à mesa. Eu não os corrigi. Eu os deixei viver na ilusão, mas continuei construindo silenciosamente, implacavelmente. No quinto ano, eu havia inserido 2 analistas na divisão financeira da Merrick, sob contratos de terceiros. Sua única função era monitorar o trabalho de Grayson, sinalizando irregularidades, rastreando créditos suspeitos, rastreando a manipulação do fluxo de caixa. O que eles descobriram confirmou o que eu suspeitava. Ele não estava apenas se aproveitando do sobrenome. Ele estava falsificando números, escondendo perdas, redirecionando a responsabilidade para contas temporárias que desapareciam a cada trimestre como um truque de mágica. Era fraude corporativa. Eu não me movi imediatamente porque estratégia não é sobre exposição, é sobre tempo. Eu sabia de uma coisa. Quando eu voltasse, não iria pedir desculpas. Eu iria entrar com o poder de decidir se eles viviam ou se fechavam. Então eu esperei e, enquanto eu esperava, eu expandi. Ao final do 6º ano, a Covex Global operava em 12 países. Atendemos 9 empresas da Fortune 500. Nossa receita era quase o triplo da do Grupo Merit. E por trás de todo esse sucesso, em camadas sob Shell Core,
entidades holding renomeadas e frentes de licenças offshore, estava eu, Leona Merrick, a mulher que, eles disseram, não pertencia aos negócios da família. A mulher agora segurando a faca sobre sua garganta. Cheguei 12 minutos antes do horário. Não porque eu precisava. A Kovac já havia vencido a guerra de alavancagem. Mas porque eu queria sentir novamente o peso daquele prédio, o mesmo elevador, os mesmos pisos de mármore, a mesma recepcionista, embora seu sorriso vacilasse quando ela viu meu nome na lista de convidados. A reunião trimestral do conselho do Grupo Merit estava sendo realizada no último andar. Paredes de vidro, cadeiras de couro, café expresso servido. Eu já havia me sentado na parte de trás daquela sala, ignorada e dispensada. Hoje, eu me sentaria na frente e controlaria o resultado. Grayson não levantou a cabeça quando eu entrei. Ele estava muito ocupado folheando slides, projetando um forte primeiro trimestre, graças ao seu cliente mais confiável, a Kovac Global. Claro, a ironia era quase poética. Claudine sentou-se à cabeceira da mesa em seu tailleur cinza característico, pérolas no lugar, queixo erguido. O tempo a tornara mais afiada, não mais suave. Excelente trabalho, Grayson, disse ela com um sorriso ensaiado. É a prova de que manter a liderança na linhagem sanguínea foi a escolha certa. Sangue. A mesma palavra que ela usou há 6 anos para me excluir. Deixei o comentário pairar no ar. Deixem-nos aproveitar seu momento até Mila, a assistente de Claudine, se aproximar. Senhorita Merrick, disse ela suavemente. Eles estão prontos para sua apresentação. Eu me levantei alisando meu tailleur. Azul marinho meia-noite sob medida. Tudo o que eles disseram que eu nunca poderia usar adequadamente. Caminhei lentamente em direção à frente. Tablet na mão, postura ereta. Calma. A voz de Grayson cortou o ar. Com licença, o que ela está fazendo aqui? Esta reunião é fechada. Eu encontrei seus olhos. Estou aqui em nome da Kovs Global. Precisamos discutir revisões contratuais antes do 3º trimestre. O silêncio atingiu como um alfinete caído. As sobrancelhas de Claudine se juntaram. Não é assim que funciona. A Kovac sempre envia alguém do grupo de fornecedores externos. Eu sorri. Envia. Você está olhando para ela. Grayson empalideceu. Elise, minha outra prima, realmente deixou cair sua caneta. Isso não é possível, disse Claudine secamente. Fizemos uma verificação completa na Kovac. Você dirige uma startup. Ou dirigia. Toquei meu tablet lançando o primeiro slide na tela. Kovac Global, anteriormente operando como Omnicell Ventures, anteriormente Vega X Consulting, é minha. Estou dirigindo há 6 anos. Suspiros seguiram. Suspiros reais e crus. Então os números vieram. O triplo de sua receita anual, operações em 12 países, 9 clientes da Fortune 500, mais de 70% da capacidade logística da Mer diretamente ligada a contratos da Kovac. Eu os observei processando. Nenhum deles piscou. Acredito, eu disse, voz firme, que isso me qualifica para um lugar nesta mesa. Grayson se levantou, a voz tremendo. Você nos enganou. Eu levantei uma sobrancelha. Enganou? Não, eu conduzi os negócios silenciosamente, eficazmente, exatamente como você me ensinou. Claudine estreitou os olhos. Por que agora? Porque sua dependência da Kovac atingiu um nível que não posso mais ignorar. E porque vi números internos suficientes para saber que você tem mentido para seu conselho. Cliquei para o próximo slide. Anomalias de auditoria. Esquemas de receita diferida. Alocações de ativos fantasmas. Amanhã, às 9h, estou convocando uma sessão de auditoria completa. Minhas analistas apresentarão nossas descobertas. Sugiro que você participe. Grayson tentou novamente. Você está fazendo isso por despeito. Eu parei na porta, virando-me lentamente. Não, primo. Eu disse calmamente. Isso não é despeito. É uma liquidação fiscal. Uma que você provocou quando escolheu o ego em vez da competência. Então eu saí, deixando o silêncio deles para trás. Rowan estava esperando pelo elevador. Ele me entregou uma garrafa de água. Como foi? Ele perguntou. Olhei para o meu relógio. Exatamente como planejado. Na manhã seguinte, cheguei antes do amanhecer.
O prédio do Grupo Merit parecia diferente na luz do amanhecer. Mais duro, exposto, sem executivos agitados, sem demonstração polida, apenas aço e vidro frios esperando para serem abertos. O guarda da recepção deu uma segunda olhada. O mesmo homem de 6 anos atrás. Ele se levantou muito rápido, derrubando seu café. Senhorita Merrick, bem-vinda de volta mais cedo, murmurei. Conselho já se reunindo em cima. Engraçado o que o cheiro de colapso faz com as pessoas. Quando entrei no elevador executivo, meu reflexo me encarou. Calma, composta, precisa. Esta era a mulher que eles tentaram apagar. A que eles disseram que nunca entenderia negócios. E hoje, eu tinha a caneta sobre o futuro deles. A sala do conselho já estava cheia. Claudine sentou-se à cabeceira. Mas algo em sua postura era diferente, mais rígido. Grayson parecia que não havia dormido. Advogados corporativos o flanqueavam, sussurrando muito rápido e muito alto. Ao redor da mesa, diretores independentes folheavam os pacotes resumidos que minha equipe havia entregue naquela manhã. Atrás de mim, Rowan entrou com nossas analistas, 4 profissionais internos escuros, cada uma delas escolhida a dedo, inserida nos sistemas MER nos últimos 5 anos. Eles haviam coletado tudo. Cada livro adulterado, cada negócio obscuro com fornecedores, cada ativo que existia apenas em uma planilha. Bom dia, eu disse ao tomar meu lugar à cabeceira da mesa de apresentação. Podemos começar? A voz de Claudine era frágil. Leona, antes de entrarmos nisso, talvez uma conversa particular? Inclinei levemente a cabeça. Acho que já tivemos o suficiente dessas. Você não acha? Ela não respondeu. Distribuam os relatórios completos, por favor. As páginas farfalharam como trovões. Uma onda de sussurros, suspiros e maldições abafadas percorreu a sala enquanto a realidade afundava. Isso não pode estar certo, murmurou um diretor, folheando mais rapidamente as planilhas. Esses números, essas perdas, são precisos, eu disse, tocando na minha tela. E eles foram enterrados sob despesas operacionais diversas por 2 anos fiscais consecutivos. Me virei para Grayson. Você gostaria de explicar como mais de 8 milhões em lucros fabricados foram construídos sobre a sobreposição de fornecedores e recebíveis falsos? Seu advogado abriu a boca para objetar. Ou eu continuei levantando uma mão. Devemos pular para a parte em que as métricas de aquisição de clientes foram infladas usando parcerias fantasmas com empresas que não existem? Silêncio. Silêncio corporativo realmente espesso. Um dos membros mais antigos do conselho inclinou-se para a frente. Senhorita Merrick, com base nesses dados, sem os contratos da Kovac, o Grupo Merit é insolvente. Terminei por ele. E você tem operado sob essa tecnicalidade por pelo menos 3 trimestres. Grayson parecia que poderia vomitar. Você está tentando nos destruir. Mantive meus olhos nele. Não, Grayson. Você fez isso. Estou apenas mostrando a todos os destroços. Esta é nossa família. Ele sibilou. Como você poderia fazer isso conosco? Deixei o silêncio pairar antes de responder. Você quer dizer à família que disse à metade da indústria que eu não era competente o suficiente para a liderança? Ou a que riu publicamente quando propus uma estratégia de inovação? Claudine sentou-se mais ereta. Isso foi há 6 anos. Sim, eu disse suavemente. E nesses 6 anos, construí uma empresa 3 vezes maior que a sua. Cliquei para o próximo slide. Métricas de dependência. Um gráfico de barras vermelho brilhante mostrou o quão profundamente a Merrick dependia da Kovac Global para a estabilidade de receita, controle de distribuição e eficiência de infraestrutura. 47% de sua receita está diretamente ligada à Kovac. Eu disse que essa receita desaparecerá na segunda-feira se eu rescindir todos os contratos. A sala do conselho irrompeu. Os diretores se viraram uns para os outros, gritando sobre opções, passivos, votos de emergência. Os assessores jurídicos se aglomeraram como uma parede em ruínas. Claudine tentou retomar o controle, batendo a mão na mesa. Você não ousaria. Eu já usei, respondi. As cartas de rescisão estão redigidas e pendentes.
Mas prefiro não pressionar o envio se pudermos chegar a um acordo. Que termos? Ela perguntou, a voz tensa. Deslizei um envelope lacrado pela mesa. 2 opções dentro, uma oferta impressa. Opção 1, Grayson renuncia. Um conselho independente é nomeado. O Grupo Merit passa por uma reestruturação corporativa completa com supervisão financeira por terceiros. A Kovac continua a parceria limitada em uma escala controlada. E a outra, eu saio. A Kovac se retira completamente. Nossas descobertas de auditoria são encaminhadas aos reguladores federais e ao SLC. Vocês perderão não apenas sua receita, mas suas licenças. Você nos arruinaria. Não, eu disse friamente. Vocês já fizeram isso. Estou apenas escolhendo o quão alto será a queda. A voz de Grayson rachou. Isso não são negócios. É vingança. Inclinei-me para a frente, minha voz quase acima de um sussurro. Não, primo. Este é o negócio que você disse que eu nunca entenderia. Frio, medido, implacável. O negócio que você disse que era apenas para aqueles com o pedigree certo. Eu me levantei, pegando meu tablet e anotações. Vocês têm 1 hora. E então eu saí, deixando-os ferver em seus impérios desmoronando. Deixando-os perceber que a pessoa que eles dispensaram havia se tornado sua única chance de sobrevivência. Eu não esperei por sua resposta. Voltei para a suíte no andar de cima, outrora reservada para Claudine, agora preparada para sua nova ocupante. O horizonte se estendia além do vidro do chão ao teto, o Pacífico brilhando com aquela borda dourada que você só vê no final da tarde. Rowan já estava lá, uma garrafa de champanhe gelando em um balde de gelo. Acha que eles vão aceitar o acordo? Ele perguntou. Eles já aceitaram, eu disse, olhando para meu telefone. As notificações chegaram como ondas. A renúncia de Grayson formalizada. A aposentadoria precoce de Claudine anunciada. O voto do conselho foi aprovado por pouco, mas foi aprovado. Ao pôr do sol, foi oficial. O império que outrora riu da minha ambição agora me relatava. Servi um copo e caminhei até a mesa. Minha mesa agora. Peguei na minha bolsa e tirei uma impressão antiga. Bordas desgastadas, tinta desbotada, mas as palavras ainda claras. Era o e-mail de rejeição, aquele que Claudine me enviou 6 anos antes. Leona, embora respeitemos seu entusiasmo, seus instintos de liderança não estão alinhados com as expectativas no Grupo Merit. Acreditamos que um cargo de apoio pode ser mais apropriado neste estágio de seu desenvolvimento. Eu sorri, então dobrei-o uma vez e o coloquei na gaveta ao lado de uma nova carta. Minha nomeação como presidente executiva do conselho. As ligações começaram logo depois. Minha mãe, meu pai, 2 primas, então o próprio Grayson. Mensagens repletas de pânico, culpa, desculpas. Como você pôde fazer isso com sua tia? Você não precisava humilhá-los. Somos família, Leona. Família. Onde estava essa palavra quando eu estava naquela sala do conselho com mãos trêmulas e ideias não reconhecidas? Onde estava quando eu saí para as risadas? Eu não respondi a nenhum deles. Eu apenas digitei uma mensagem no bate-papo em grupo da família. Não se preocupe com o nome da família. O Grupo Merit está finalmente em mãos qualificadas. Então desliguei meu telefone e observei a cidade. Não por vingança, não por poder, mas por paz. Uma paz que eu havia conquistado não pela agressão, não gritando ou me provando para pessoas que nunca ouviram, mas construindo algo tão inegável que elas foram forçadas a notar. Eu não precisava mais que elas acreditassem em mim. Eu me tornei o tipo de mulher em que elas tinham que acreditar. Porque às vezes a melhor vingança não é vingança. É se tornar aquela a quem elas agora respondem. Claudine estava certa sobre uma coisa, no entanto. Naquela época, eu não estava qualificada para trabalhar no Grupo Merit. Eu estava qualificada para possuir.